Primeiramente, então, Valesca, muito obrigado também por tua participação conosco. A professora Valesca é outra parceira, tanto do Instituto Piracema, quanto do projeto de extensão de direitos animais do IPA. Valesca, tu pode depois também, no início da tua fala, falar um pouquinho sobre o curso que vocês estão lançando em breve pelo Instituto Piracema, né? Então, te oportunizo esse espaço também de divulgação. Vou fazer, então, a leitura do currículo da Valesca. Ela é doutoranda em Direito na Universidade Federal do Paraná, é mestra em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria, é pós-graduada em Direito Socioambiental pela PUC do Paraná, é professora no curso de Direito da Faculdade FADISMA, não é mais? Acho que ela não é mais, né? Então, era da FADISMA. Deixa eu ver aqui que eu me perdi agora, só um segundo. Também faz parte do grupo de pesquisa NUDMARX, ainda faz parte do grupo de pesquisa NUDMARX, é doutoranda vinculada ao NEFIL, Núcleo de Estudos Filosóficos da Universidade Federal do Paraná, é advogada e é vice-presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Direitos Animais da OAB, na subseção de Santa Maria. Valesca, é um prazer te ter aqui conosco. A fala da Valesca hoje, título da palestra dela, A Natureza Jurídica dos Animais no Direito Brasileiro. Valesca, então, abro a palavra para ti, no mesmo formato. Quem quiser já ir colocando perguntas no chat pode escrever, e ao final a gente abre o debate com a Valesca e com o Gabriel e todos os questionamentos que foram trazidos. A palavra está contigo, Valesca. Só abre o microfone. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, agradecer o convite. Eu acabei tendo uma crise de tosse agora, ao finalzinho da fala do Gabriel, estou tomando água para ver se melhora a voz, mas quero agradecer imensamente, Rogério, ao convite, a professora Fernanda Medeiros também, pelo convite, e dizer que essa parceria do IPA com o Instituto Piracema está muito bacana, né? O nosso grupo lá inspira reflexões também, então parece que realmente está germinando aí muitas sementes de pensamento e teoria relacionada aos direitos animais, e eu fico muito feliz de fazer parte de tudo isso. Falar também rapidamente aqui que o Rogério abriu espaço do curso, que também em parceria com o Instituto Piracema, a professora Karen Wolff e eu vamos ofertar no mês de junho. Ainda vamos fazer ali os materiais de divulgação, né, Fernanda? E vai ser justamente sobre o tema da minha fala de hoje, né, trabalhar com a questão da natureza jurídica dos animais no direito brasileiro. E aí, então, aqui 50 minutos é só uma palhinha, né, ou é só para instigar também essa curiosidade e também inspirar essas reflexões para que a gente possa robustecer a teoria dos direitos animais no país e, enfim, fazer com que alguma proteção jurídica mais eficaz seja trazida, atribuída a eles. Então, fiquem ligados nos nossos canais, né, de divulgação aí para as notícias futuras do curso. Bom, eu vou compartilhar minha tela agora, então. Deixa eu só achar que o Zoom é um pouquinho diferente do que eu estou acostumada, achei. Bom, só me avisem quando estiver aparecendo. Já está aparecendo? Certo. Bom, então... e está aparecendo também os videozinhos em cima do coisa, ou é só eu que estou aqui? Não, né? Tá aparecendo só... Tu pode dar um jeito de minimizar essa caixinha de vídeos. Tá. Ela estava aparecendo, então. Sim. Beleza. Então tá, obrigada, gente. Bom, então, a natureza jurídica dos animais no direito brasileiro. Eu vou trabalhar... Meu Deus, achei que dava para passar aqui. Vamos ver. Pronto. E aí, eu estruturei a minha fala em 4 pontos para apresentar aqui, de forma bem breve também, né, em decorrência do tempo, e depois as eventuais dúvidas a gente tira ao final e eu, com os meus contatos, né, que eu vou deixar para vocês. Eu vou trazer, num primeiro momento, uma introdução a esse tema da natureza jurídica dos animais e uma problematização, passando por 2 pontos, né, pela tradição antropocêntrica do nosso direito e as críticas animalistas que são feitas a essa tradição,
e depois uma introdução breve às categorias jurídicas, porque é importante para a gente pensar depois essas categorias relacionadas com os animais. Depois o segundo ponto, que é a categoria jurídica e animais, e por último, né, o terceiro ponto teórico ali de animais como pessoas no direito brasileiro, e por fim ali uma conclusão e algumas reflexões relacionadas à fala. Bom, então, primeiro, esse tema, natureza jurídica dos animais, é um tema de teoria do direito, né? A gente já está acostumado, especialmente o público que já tem uma inserção nessa discussão animalista, já está acostumado a falar em autonomia do direito animal, em campo específico e tudo mais. Mas eu só quero deixar claro e lembrar que o direito, pela nossa teoria positivista, enfim, ele é considerado um sistema unitário, né? É um sistema que é composto por diversas normas que estão estruturadas em ramos, em campos. Tem um microfone aberto, não gente. Sei, não. Eu acho que é da Chimene. Tá. Bom, então, o direito é um só. E para que a gente tenha um sistema que seja coerente, que não tenha contradições, que possa ser instrumentalizado da melhor maneira possível, a gente tem uma teoria do direito, uma teoria geral, que vai trabalhar com categorias gerais que se aplicam a todos os ramos do direito. Embora a nossa tradição jurídica da teoria do direito, ela tenha vindo especialmente do desenvolvimento da teoria civilista do direito, né? Essas categorias, ou algumas categorias que tiveram surgimento nessa normatização, nessa tradição civilista, são teóricas do direito em geral. Então, se eu considero, por exemplo, um ente como uma pessoa no direito civil, eu considero esse ente como uma pessoa no direito penal, no direito constitucional, no direito tributário, em todos os ramos do direito, porque o direito é um só. Eu não posso considerar uma pessoa e coisa no mesmo direito, tá? Princípio de não contradição, enfim, em tese, né, pela nossa teoria mais tradicional, a gente tem ali certas regras para consideração da coerência, unidade e sistematicidade do direito, tá? Então, é um tema de teoria do direito. Segundo, o que é natureza jurídica e regime jurídico? Bom, isso aí também é um problema. Por quê? Então, eu vou trazer aqui só uma definição para a gente conseguir dialogar. Porque a natureza jurídica vem de uma postura teórica de tentar essencializar categorias, né? De dizer que aquele ente que vai ser considerado pelo direito, de uma forma arbitrária, porque o direito escolhe como vai tratar os entes do mundo, ou cria entes para tratar, enfim, essencializa, existe esse carregamento, né? Esse sentido carregado de que existe uma essência daquele ente que está por trás e que vai dar razões para que aquele ente seja tratado de determinada maneira, enfim. Então, natureza jurídica tem um pouquinho desse sentido, mas da forma que eu vou usar aqui, ela é basicamente um conceito ou uma categoria que vai ser usada para qualificar um determinado ente, ou um determinado fato, ou uma determinada relação, um determinado evento no mundo do direito, para simplificar, para ser o termo-chave, o conceito, a noção, que vai simplificar o modo como a gente vai ver como esse ente vai ser regulado pelo direito, né? Então, a natureza jurídica ela está intimamente ligada com o regime jurídico que está por trás, que subjaz a essa natureza jurídica. Que significa dizer que quais são as normas jurídicas, de que modo o direito regula estes entes no mundo, né? Então, é nesse sentido que eu estou usando, né, como uma noção que vai nomear ou categorizar um determinado ente, e junto a essa noção está por trás uma série de normas jurídicas que vão regular a relação desse ente com os outros entes no mundo do direito. E aí, então, isso vem né, vai dar ensejo à pergunta da fala, né? Como nós categorizamos os animais do direito e como nós regulamos a nossa relação com eles, tá? E aí, então, a gente vem de uma tradição antropocêntrica no direito em que
para a teoria geral e de matriz civilista, né? Mas que não é do direito civil, não é o Código Civil que manda, só para deixar claro, vem da tradição teórica, mas quem manda não é o Código Civil, né? Essa é a doutrina da teoria geral que vai se estabelecer. A gente vem, então, de uma herança, de uma tradição antropocêntrica, que se considera como a base do direito, ou uma das bases do direito, um dos elementos fundamentais do direito, a relação jurídica, que só pode ocorrer entre sujeitos. E, na cabeça desses antropocêntricos, só podem ser sujeitos de relações, ou seja, só faz sentido alguém se relacionar com alguém. Então, um sujeito se relacionar com um outro. E na cabeça desses antropocêntricos, um animal não pode ser um alguém, não pode ser um sujeito, porque nós não poderíamos ter uma relação com os animais, né? Uma relação social que vai ser traduzida em termos jurídicos e passar a ser relação jurídica. E por isso, né, e a gente tem esse legado dessa tradição civilista que se inspira na tradição filosófica também antropocêntrica, e aí o maior exemplo que nós temos no direito brasileiro, a influência do filósofo Immanuel Kant, é justamente diferenciar em duas categorias, né, os entes do mundo, entre pessoas e coisas, entre entes que possuem dignidade e entes que podem ser precificados. Bom, se não tem dignidade, eu posso simplesmente usar como um mero meio, né, para satisfação dos meus interesses. E aí, então, a gente tem todo esse panorama aí que impede a visão de que animais possam ser sujeitos de relações jurídicas, sociais e jurídicas, e que possam ser sujeitos de direito. E aí, as críticas animalistas, da ética animal e de teóricos animalistas, de uma base cienciocêntrica aqui, né, vem justamente, como o Gabriel fala, dessa questão da consciência, né, existe uma unidade mental, existe um ente ali que é um sujeito, né, vem para dizer que os animais podem sim ser, faz sentido lógico, porque o tipo de ser que o animal os animais sencientes, é um tipo de ser que pode se relacionar intersubjetivamente, né? Então, a gente tem todo o aparato teórico aí construído pela ética animal, pela filosofia moral animalista e os desdobramentos dessas teorias, né? E vai trazer também para o direito essa reflexão de que animais podem ser sujeitos de direito, faz sentido pensar isso, né? Inclusive já são, porque há normas jurídicas que protegem interesses relevantes dos animais. E aí, então, agora, muito brevemente também, uma introdução às categorias jurídicas. Pensando, né, fazendo aquele gancho com natureza jurídica, que é esse selo, é esse conceito que vai estar ligado a um ente e que vai, junto a ele, trazer por trás todo esse conjunto de normas que se aplicam a esses entes no nosso direito, né? O direito opera por meio de categorias jurídicas, então ele é um sistema que é composto por normas e conceitos, né? Essas normas, elas são expressas por meio da linguagem, nós trabalhamos com conceitos jurídicos, nós trabalhamos com categorias jurídicas, e aí nós vamos categorizar os entes, estabelecendo aí critérios de distinção, né? E as categorias jurídicas básicas que nós temos, isso para quem começa a estudar o direito, já vai trabalhar lá com categoria de sujeito e objeto, sujeito de direito, objeto de direito, categoria de direito subjetivo e dever. Enfim, existem categorias que são básicas, que se aplicam em todos os ramos, né? E a categoria de pessoa e coisa, tá? E aí é importante fazer aqui uma distinção, né? Sujeito, objeto, pessoa e coisa, existe um paralelismo, tá? Mas não são as mesmas coisas, porque essas categorias se referem a âmbitos de aplicação diferente, né? Quando eu falo sujeito de direito e objeto de direito, eu estou qualificando elementos da relação jurídica. Então, se eu tenho uma norma que regula uma determinada relação do mundo, né, ela vai regular uma relação entre sujeitos sobre determinados objetos, né, atribuindo efeitos jurídicos. E é o que a gente chama aí do outro elemento das relações jurídicas, que é o vínculo de atributividade, né? E
Desculpa, esqueci de passar. E o vínculo de atributividade vai estabelecer, então, né, a norma jurídica vai estabelecer que, em uma determinada relação jurídica, alguém que ocupa um polo de um sujeito vai ter um direito e o outro polo da relação vai ter um dever de respeitar esse direito, né? Então, pretensão e dever são correlatos. É possível também, essa classificação de direitos aí, a classificação do Hoffeld, né, é uma classificação clássica de tipos de direitos, ou tipos de efeitos jurídicos que as normas jurídicas engendram, né? O poder e a sujeição, então, por um lado, eu atribuo a alguém um poder, e pelo outro, o dever de se sujeitar a esse poder, então, a sujeição, né? Por um lado, eu tenho uma relação que vai estabelecer liberdade de fazer algo, e no outro polo, o dever de quem está no outro polo de não impedir o exercício dessa liberdade, e, por último, uma imunidade, né? Alguém que está imune ao poder de outrem. Então, quer dizer que, do outro lado, o sujeito que ocupa aquela relação não tem poder sobre aquele outro indivíduo. Então, essas relações jurídicas e esses efeitos jurídicos, né, elas ocorrem entre sujeitos sempre que há uma norma jurídica que regula uma determinada relação. Então, não existe relação jurídica sem norma jurídica, né, e não existe relação jurídica sem sujeitos. As relações jurídicas se dão entre sujeitos. Tá, mas e pessoas? Onde é que elas entram nessa equação? O conceito jurídico de pessoa, né, é o ente que a norma jurídica escolheu, que o direito escolheu, para ocupar a posição de sujeito de direito. Então, a pessoa é um ente que pode ser pré-existente ao direito, que existe já no mundo dos fatos, o mundo físico, nosso mundo real, ou pode ser uma entidade que passa a existir depois de trâmites que o próprio direito estabelece, que é o caso, por exemplo, das pessoas jurídicas, estrito sensu. Então, as pessoas são os entes, né, que possuem capacidades e que vão ter lá os efeitos jurídicos, vão ser capazes de operar esses efeitos jurídicos, e o sujeito de direito é a posição, por isso que a gente fala status. Status é posição. Status jurídico desse sujeito de direito ocupado por pessoas. Tá? Isso é importantíssimo, por quê? Porque existe uma teoria no direito brasileiro para tentar dizer que existe um terceiro gênero aí, né? Em que existe pessoa, coisa e algo que não é nenhum nem outro, que é um ente sem personalidade. Só que não existe a possibilidade no direito, né, de um ente ter direitos subjetivos, ou seja, ser sujeito de direito, se não for pessoa, ou seja, se não tiver personalidade jurídica, tá? Porque o conceito de pessoa é justamente isso, ser capaz de ter direitos e deveres, ser capaz de ocupar a posição de sujeito de direito, tá? E aí, a gente entra no segundo tópico, né, que são essas categorias jurídicas aplicadas aos animais. E a gente tem, pela tradição, né, que é uma tradição que vem do direito civil, a categorização, a qualificação dos animais como coisas no direito brasileiro. Né? Essa é, em tese, é o que tradicionalmente se impõe ainda, e a gente ainda vê, mesmo em julgados que são julgados festejados no meio animalista, por exemplo, o julgado que trabalha com regulamentação de visitas, o RESP, que estabeleceu com quem ficaria o animal depois da separação do casal, né? Ainda assim, explicitamente diz, animais estão submetidos ao regime jurídico de propriedade e são coisas no direito. Mas nós precisamos regular os afetos. Então, eles são coisas, mas a gente considera que os humanos se afeiçoam a eles, portanto, vamos proteger esses afetos. É basicamente isso que diz esse RESP, depois eu posso passar o número para vocês. Bom, mas já há julgados também, inclusive no âmbito do STJ, né? O mesmo que fez o RESP esse dizendo que animal era coisa, explicitamente dizendo que animal não é coisa, que é lá de 2009, por exemplo, o RESP, esse aqui eu anotei, número 1.115.916, né, em que se faz ali uma
consideração da senciência dos animais, de dizer que, olha, os animais, eles possuem uma mente, eles possuem capacidades, e, portanto, não podem ser considerados como coisas no nosso direito. Bom, mas existem também outros, então, se eles não são coisas, e existe até um projeto de lei para dizer que animais não são coisas, e existem códigos civis em outros países, por exemplo, na Suíça, que dizem expressamente animais não são coisas. Mas, bom, se eles não são coisas, eles são o quê? Pela lógica jurídica, deveriam ser pessoas, porque existem só dois tipos de entes no mundo jurídico. Aqui, né, que participam das relações. Os sujeitos, que são as pessoas, e as relações sobre os objetos, que são as coisas. Mas existe toda uma teorização aí, e inclusive movimentações legislativas, para dizer que animais são seres sensíveis, animais são seres sencientes, animais são seres vivos dotados de sensibilidades, ou mesmo simplesmente animais, para denotar aí toda essa qualificação e dizer que existiria, então, um terceiro gênero, que não é nem coisa, nem pessoa, mas é ser sensível que nós devemos respeitar. Mas o problema disso a gente bota um nomezinho, ou seja, muda a natureza jurídica, né, muda o selo, só que o regime jurídico que vem atrelado a esse selo não muda muito, né, porque em todos esses códigos em que houve essa alteração de que animais não são coisa, animais são seres sensíveis e blá, 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 há imediatamente um dispositivo abaixo dizendo quando não contrária a essa natureza senciente, né, os animais são submetidos ao regime da propriedade, ao regime de bens, ao regime patrimonial, ao regime, né, jurídico das coisas. Então, se aplicam a eles as normas referentes às coisas. E não é isso que nós, animalistas, queremos, não é mesmo? Então, a gente precisa pensar, e já existe também aí uma outra, né, classificação, tratando de animais como entes despersonificados ou despersonalizados, a nomenclatura varia bastante, né? Como um terceiro gênero entre pessoas e coisas, no sentido de que existiriam sujeitos de direito que não são pessoas. E isso é um problema porque o próprio conceito de pessoa é aquele que é capaz de ser sujeito de direito. Então, é uma negação do próprio conceito de pessoa. E existe uma doutrina, o próprio Fábio Lyoa Coelho, que é um autor bastante citado e tem sido bastante influente, inclusive, nas ações que se pleiteia animais como, enfim, autores das ações, né? Vai fazer toda uma classificação dizendo que existem, o sujeito de direito é gênero, pessoas é espécie desse gênero, mas não faz sentido do ponto de vista da teoria geral, né? Por quê? Porque pessoa é o ente que é capaz de ser sujeito de direito. Não existe um ente que seja capaz de ser sujeito de direito que não tenha, no mínimo, personalidade jurídica, porque é a necessidade, tá? Mas existe aí toda uma teorização sobre entes sem personalidade, e inclusive isso já vem refletindo tanto em projetos de lei no Brasil, quanto em códigos, né, em legislações já aprovadas em estados. Por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul é um que aprovou expressamente os animais domésticos de companhia são entes despersonalizados, né? E então possuem um regime jurídico especial, tá? Esse seria esse terceiro gênero. O problema, então, é que isso não faz sentido do ponto de vista da lógica da teoria do direito. Tá? Existe também, e aí, mais adiante, né? Pessoa é o gênero. Existem duas espécies de pessoas no Brasil. São as pessoas naturais, que são aquelas que nascem e se tornam pessoas por força de lei, declarando esse nascimento como fato gerador, e pessoas jurídicas, que são criadas por meio de artifícios, né, depósito de atos constitutivos em juntas comerciais e assim por diante. Então, existem duas espécies de pessoas e existe o gênero pessoa, que é aquele que é capaz de direitos e deveres no direito, tá? E aí existe, então, agora a tentativa da criação de um terceiro gênero de pessoa, que não seria nem pessoa jurídica nem pessoa natural, que teria essa personalidade sui generis.
Se vocês forem se aprofundar na doutrina desses entes despersonalizados, despersonificados, vocês vão ver que existem muitos autores que vão dizer, embora o nome seja ente sem personalidade jurídica, como o conceito de pessoa é ter personalidade jurídica, é ser capaz de ter direitos e deveres, então, na verdade, esses entes têm personalidade. Eles não têm a capacidade para todos os atos, ou mais, eles não têm todos os direitos subjetivos que pessoas naturais têm, ou que pessoas jurídicas têm, porque eles não foram regularizados. Como, né? Mas eles têm alguns efeitos jurídicos atribuídos pela norma, voltando aqui, né? Ó, deixa eu só colocar. Existe em alguma relação jurídica eles figuram? Sim, então são pessoas. Que tipo de pessoas? Nem naturais nem jurídica, personalidade sui generis. Nenhum desses gêneros aí é um gênero novo. Tá? Então, existiriam essas classificações. Existe também um tipo de posicionamento que fala que se poderia reconhecer a personalidade ficcional dos animais, colocando eles como pessoas jurídicas. Isso daí já é um pouquinho mais complicado, porque precisaria, sim, de uma alteração legislativa do Código Civil. E aí a tese que eu defendo, que é os animais são pessoas naturais, e isso já existe, é possível de ser defendido no direito brasileiro. E aqui é importante que se fale uma coisa, a natureza jurídica não é dada, não é um dado, ele é um construído pela argumentação. É uma decisão jurídica dos intérpretes e precisa de fundamentação. Então, quando se fala animais são coisas, fundamente. Porque se a gente vai lá no artigo 82 do Código Civil e no 1228 do Código Civil, que falam dos bens, que falam do regime jurídico de propriedade, não tem nenhum termo que diga animais. Ou seja, é pela tradição que a gente repete que os animais estão submetidos a esse regime, é pela tradição que a gente lê animais nesses artigos, mas eles não estão lá. Então, é preciso que se fundamente. E o que eu defendo é que, tratando dessa ideia do conceito jurídico de pessoa e, mais ainda, reconhecendo que o artigo 225 da Constituição, lá no seu parágrafo 1º, inciso 7º, protege juridicamente o interesse subjetivo dos animais a não serem vítimas de crueldade, né? Então, o que ele está fazendo aqui, esse artigo? Ele está colocando o animal numa relação jurídica. Pela interpretação tradicional, o animal é objeto de proteção e os sujeitos são só os humanos que devem uns aos outros respeito, aquela interpretação de deveres indiretos bem kantiana, né? Mas no caso, né, de uma interpretação que considera que os animais eles são capazes de figurar em relações, toda vez que eu me relaciono com um animal e sou cruel com esse animal, a relação jurídica surge para o direito, porque existe uma norma que está dizendo que de qualquer forma você pode tratar esse animal desde que não seja com crueldade, por exemplo, né? Ou é vedado no direito brasileiro que quando você se relacione com qualquer animal, esse relacionamento se dê pelas vias da crueldade. Então, o artigo 225 posiciona de um lado o animal, ser senciente, e do outro lado qualquer sujeito outro que tem o dever de respeitar, e esse dever é constitucional, de respeitar esse direito subjetivo que foi atribuído ao animal. Então, o animal é sujeito de direito. E se ele é sujeito de direito e está numa posição, está posicionado numa relação jurídica, ele é necessariamente uma pessoa. Então, ele tem personalidade jurídica, porque personalidade jurídica aqui foi atribuída pela lei, pelo artigo 225. Mas, professora Valesca, mas as pessoas são só as pessoas naturais e as pessoas jurídicas, não existe outro tipo de pessoa. E o animal não foi registrado em nenhum lugar. Mas o animal nasceu. E aí a gente vai lá no Código Civil, no artigo 1º do Código Civil, tá lá. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Beleza. Só que se a gente interpretar esse artigo de uma forma, considerar esse primeiro termo, pessoa, como pessoa para o direito, esse artigo é uma tautologia. Né? Ele está dizendo toda pessoa é pessoa, e isso não faz sentido do ponto de vista lógico e é uma norma inútil para o direito. Então, eu só posso interpretar, e mais ainda, existe um outro erro aí que é um erro de circularidade, que é tomar, na verdade, a consequência jurídica, que é se tornar pessoa para o direito como a causa, já ser pessoa para o direito. Então, esse artigo 1º do Código Civil, ele só pode ser interpretado de uma maneira,
para que ele seja corretamente interpretado. Toda a pessoa, e esse sentido aqui ele tem que ser pré-jurídico, é capaz de direitos e deveres na ordem civil e está instituindo, né, que entes que no nosso mundo dos fatos possuem atributos de personalidade, e aqui eu estou falando personalidade psicológica, biológica, né, são capazes, na nossa ordem civil, de serem sujeitos a direito, de figurarem em relações jurídicas, porque faz sentido, e a norma jurídica assim regula. E o artigo 2º do Código Civil vai dizer, do nascimento com vida, né, que surge essa pessoa, essa personalidade jurídica para o direito. Então, a gente está falando das pessoas naturais, ou seja, aquelas que nascem como pessoas não para o direito, como pessoas de carne e osso, que têm atributos psicológicos, que têm unidade mental e física, que têm a continuidade dessa unidade mental e física ao longo do tempo, que têm memória, que têm vontades, que têm desejos, que têm comportamentos intencionais, né? Essa pessoa, quando ela nasce no nosso mundo, porque existe esse dispositivo do artigo 2º do Código Civil, ela passa a ser pessoa para o direito. E os animais, todos eles que nascem no mundo, pela força desse artigo 2º, passam a ser pessoas para o direito. E tudo o que decorre desse qualificativo, né? Todas as consequências jurídicas, todas as normas que regulam as pessoas no ordenamento jurídico brasileiro estão, então, regulando a relação dessas novas pessoas com os humanos. Não diz ser humano, não diz todo o homem nesses artigos, como dizia no Código de 16. Quem interpreta pessoa como igual a ser humano é a cabeça do jurista antropocêntrico, que não conhece a subjetividade animal, a individualidade, a personalidade, né, psicológica dos animais. Então, e aí também tem uma questão, né? A personalidade, como ela vem por força de lei, né, que é o artigo 2º do Código Civil, eu não preciso nem de registro. Porque existem seres humanos que não têm registro de nascimento, mas a partir do momento que eles nasceram, eles já são pessoas. Então, não é constitutivo da personalidade, simplesmente declaratório, né? E aí, então, a minha tese é que nós devemos levar essa interpretação, e já estamos levando, né, para tribunais, enfim, uma parceria muito bacana com uma advogada excepcional, que é a Eveline Paludo, e ela já topou trazer essa tese de animais como pessoas, e nós já colocamos em recursos, e agora estamos estabelecendo em outras ações, né, em petições iniciais, inclusive em pedidos administrativos aí para registro como pessoa física, né? Então, é bem bacana que isso pode vir a trazer consequências positivas para os animais, né? E aí, em conclusão, qual que é a natureza jurídica dos animais? Nós precisamos disputar essa natureza, porque a tradição diz que são coisas, mas essa tradição está mudando e já existem declarações dessa tradição de que não são coisas, mas se não são coisas, são o quê? E nós não podemos, ao disputar o que eles são, dar menos do que eles deveriam ser, que é pessoa, né? Que eles têm a sua personalidade, tenham os seus direitos de personalidade respeitados, a sua vida, a sua integridade física, psíquica, a sua liberdade, né? Inclusive direito à imagem, tudo isso que vem amalgamado com essa categoria, né? Que seja reconhecido aos animais, inclusive lá com um reflexo no direito penal, né? Que eles sejam as vítimas dos crimes, né? Os sujeitos passivos dos crimes, eles sejam esse alguém que vai ser lesado. E aí, então, qual categoria nós enquadramos os animais? Eu defendo que deva ser pessoa natural, né? Porque já existe ali possibilidade interpretativa para isso, nos nossos textos normativos, né? E o regime jurídico é o da pessoa, e não de coisa, e não qualquer outra coisa no meio, porque isso é bastante problemático, teria que ter uma legislação aí que a gente sabe pelo nosso Congresso, né, extremamente conservador e explorador dos animais, não vai passar fácil, e se passar vai ser especista, se passar vai ser prejudicial, né? Então, com as normas que nós já temos, nós podemos trazer essa interpretação, e como são regradas as relações entre humanos e animais, são regradas a partir da perspectiva subjetiva e intersubjetiva, né? Animais são sujeitos, participantes das relações
possuem efeitos jurídicos, né, atribuídos pelas normas jurídicas, possuem direitos subjetivos, isso já está crescendo muito no país, tanto na Constituição quanto em várias normas infraconstitucionais e estaduais. Então, é dessa maneira que nós devemos ver os animais, né? E aqui eu concluo, agradeço imensamente a participação de todos, deixo os meus contatos, né, mas também fico à disposição aqui para as dúvidas. Muito obrigada.